A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. E é sempre um prazer poder estar na sua companhia. Obrigado pela sua permissão de entrar na sua casa para podermos falar sobre mais um tema polêmico. E sempre lembrando, o convidado especial e o mais importante é sempre a sua opinião. Nessa semana, nós vamos abordar um tema delicado porque envolve política, envolve lei, envolve a parte jurídica, como funcionam os bastidores em Brasília, os tribunais, os partidos, as pessoas envolvidas. Você que acompanhou pela mídia nessa semana, o deputado federal Deltan Dallagnol, ele foi o deputado federal mais votado pelo estado do Paraná, ele foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma decisão que, até certo ponto, foi surpresa, porque no Tribunal do Paraná ele tinha sido absolvido e agora a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral foi pela cassação. É lógico que isso envolveu muitas opiniões, muita polêmica, por quê? Deltan Dallagnol, ele era, dentro do Ministério Público, quem coordenava a Operação Lava Jato, famosa Operação Lava Jato. E ele aqui tinha um bom relacionamento com o juiz Sérgio Moro, na época da 13ª Vara Federal do Paraná. E essa cassação acabou gerando muita polêmica, muita opinião contrária, muita gente concordando, muita gente falando que foi um abuso, etc. Mas sempre o mais importante é a sua opinião. Hoje nós temos convidados, como sempre, ilustres, que vão nos esclarecer os aspectos políticos, os aspectos jurídicos dessa cassação. Mas a nossa pergunta, a nossa enquete, aquela que você já pode votar a partir de agora no Instagram, Programa na Sua Opinião, e pode deixar também a sua opinião no nosso canal do YouTube, também Programa na Sua Opinião. A pergunta é a seguinte, já pode começar a votar agora. Você concorda com a decisão de cassação do deputado Deltan Dallagnol? Você acha que foi justa a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol ou não? Você já pode votar e também, se você quiser, além de votar, deixar a sua opinião, mas se estender mais sobre o assunto, você pode deixar no nosso canal do YouTube. E lembrando a você que você pode também assistir ao vivo esse programa e todos os programas que já foram veiculados através do nosso canal do YouTube. Está aí na tela, Programa Sua Opinião. Ali você encontra todos os programas já exibidos e pode acompanhar também ao vivo a nossa programação. Então, você acha que foi justa a cassação do deputado Deltan Dallagnol? Sim ou não? A sua opinião é sempre o mais importante. E já dando meu boa noite à querida Rivânia, um prazer enorme estar aqui novamente com você, Rivânia, e apresentar os nossos ilustres convidados dessa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Denis. É uma alegria sempre estar aqui. Eu falo isso, não canso de repetir. É um privilégio estar aqui para compartilhar tanta informação e aprender tanto com os nossos convidados. E, claro, ouvir a opinião do nosso público, que para a gente é o mais importante. Então, eu só reforço o convite que o senhor já fez. Participe. Você que está em casa, entre em contato com a gente, deixe a sua opinião,
participe da enquete, vote. Daqui a pouquinho eu começo aí a ler as opiniões de você que entrar em contato com a gente para participar. Afinal de contas, a sua opinião é muito importante para todos nós. Doutor Denis, vou apresentar as pessoas que já estão ao meu lado, os nossos convidados que prontamente aceitaram o nosso convite, estão aqui para nos enriquecer tanto com as informações, com a opinião deles, claro, sempre muito importante. Ao meu lado, ali na ponta da nossa bancada, Dr. Marlon Reis. Ele é advogado, juiz de direito entre 1997 e 2016. Ele foi juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. É integrante do Observatório da Transparência Eleitoral e relator da Comissão de Igualdade Racial do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas pela Universidade Saragossa, na Espanha, secretário-geral da Comissão Nacional de Direitos Difusos e Coletivos do Conselho Federal da OAB. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite. O prazer é nosso em recebê-lo. Muito obrigada. Aqui, pertinho de mim, bem ao meu lado, Dr. Fernando de Sales. Ele é advogado, mestre em Direito, professor universitário em graduação e pós-graduação e em vários cursos preparatórios para concursos e exames de ordem. Palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo e autor de várias obras na área jurídica. Muito boa noite, Dr. Fernando. Também seja muito bem-vindo à nossa bancada, ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, Rivânia. Obrigado, doutor Denis, pelo convite. Obrigado, doutor Marlon. E obrigado a quem está nos assistindo aqui. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E é isso, doutor Denis. Temos muito o que falar aqui hoje. Um tema, como o senhor já disse, polêmico. Eu tenho certeza que teremos muitas opiniões aí distintas. A nossa enquete hoje tem tudo para bombar. E é isso. Nós queremos muito a participação do nosso público, doutor Denis. Perfeito, Rivânia, muito obrigado. Eu queria passar um pouco da sensação, conversando com brasileiros aqui fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, e mesmo alguns amigos aí no Brasil. E, lógico, você já viu o calibre dos nossos convidados de hoje. São pessoas extremamente competentes, técnicas, especialistas no assunto. Mas eu queria passar um pouco dessa sensação da pessoa leiga. E eu escutei muito, depois eu queria colocar também para os nossos convidados, pessoas indignadas no seguinte sentido. Falaram, olha, ele não foi, o Deltan Dallagnol não foi condenado em absolutamente nada. Ele não tem nenhuma condenação. E ele foi cassado. Né? E o ex-presidente, que foi condenado, cumpriu pena, depois o processo foi anulado por suspeição, por deficiência técnica, etc. E ele foi eleito e é atual presidente da República. Então, a gente nota que muito da indignação do povo, pessoas mais simples, que não têm tanta intimidade com o direito, é exatamente essa. Mas daqui a pouquinho eu gostaria de a opinião técnica dos nossos convidados e também discorrer um pouquinho sobre isso. Mas até para o povo se inteirar um pouco mais sobre o assunto, nós vamos rodar a nossa matéria-tema e depois voltamos já com a participação dos nossos convidados. Pode rodar, por favor. O deputado federal Deltan Dallagnol teve o registro de candidatura indeferido e, consequentemente, o mandato cassado em julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, ocorrido no último dia 16. Deltan Dallagnol é um jurista e político filiado ao Podemos. Atuou como procurador da República e foi coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato. Foi eleito deputado federal pelo Paraná nas eleições de 2022. Em 2023, o Deltan foi cassado pelo TSE. Por unanimidade, os ministros da Corte Eleitoral entenderam que o ex-coordenador da Lava Jato deveria ter sido enquadrado na lei da ficha limpa por deixar a carreira de procurador da República enquanto estava envolvido em sindicâncias junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. A lei Ficha Limpa proíbe que políticos condenados em decisões colegiadas de segunda instância possam se candidatar. Deltan disse que vai recorrer à justiça para rever seu mandato na Câmara dos Deputados e chamou a inelegibilidade decidida pela Corte de imaginária.
Dallagnol foi o deputado mais bem votado no Paraná nas eleições de 2022, com 344 mil votos. A Corte Eleitoral decidiu que os votos de Dallagnol podem ser destinados ao seu partido, o Podemos. Segundo o político, a decisão do TSE foi um exercício de leitura de mente e se baseou em suposições de que ele cometeria um crime. É como se eu fosse punido por um crime que eu não cometi, mas poderia cometer no futuro. Ou ainda pior, é como se eu fosse punido por uma possibilidade de que no futuro eu fosse exonerado, falou. Dallagnol comparou a sua situação à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como explicar para a sociedade brasileira que Lula, condenado em 3 instâncias por corrupção, está elegível e com mandato, e que Deltan, que não foi investigado, acusado e processado criminalmente, muito menos acusado administrativamente, se tornou inelegível? Questionou. Quando perguntado sobre a acusação de Lula na Lava Jato por real intenção de comprar o triplex no Guarujá, Dallagnol disse que as situações são completamente diferentes. E disse também: o comportamento dele, Lula, se enquadra perfeitamente num crime descrito na lei. No meu caso, o meu comportamento não se enquadra em nenhuma inegibilidade descrita na lei. Na sua opinião, a cassação do mandato de Deltan Dallagnol é constitucional? Você já pode votar e participar. Na sua opinião, foi justa a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol? Sim ou não? Eu queria, antes de passar para os nossos convidados, mandar um abraço ao Dr. Renato Ribeiro Almeida. Ele é advogado e professor e doutor, leciona em cursos de pós-graduação. Daqui a pouco nós vamos passar o currículo completo dele. Ele está na Espanha nos acompanhando pelo YouTube, mas ele deixou também um vídeo aqui gravado que daqui a pouquinho a gente vai soltar a opinião, o parecer do Dr. Renato. Muito obrigado, Dr. Renato. Um forte abraço ao senhor aí. E eu queria já na sequência passar ao Dr. Marlon Reis para dar os seus esclarecimentos iniciais sobre lei de ficha limpa, o que aconteceu, se foi justo, se não foi, se foi cabível, se existem outros entendimentos ou não. Mas uma explanação, por favor, doutor, dentro do seu brilhantismo, doutor, e já agradecendo por ter aceito o nosso convite, eu gostaria que o senhor tornasse um pouco, saindo do nosso juridiquês, né, para explicar à população o que aconteceu com essa cassação. Boa noite, um prazer em recebê-lo, doutor. Doutor Denis, muito obrigado, prazer todo meu. E eu cumprimento, inclusive, o programa pela ideia e pela ação concreta de trazer esse debate que é tão importante. Muitas notícias saíram, mas pela própria natureza do espaço dedicado, não é possível o grau de profundidade que nós teremos aqui no programa. Por isso, os meus cumprimentos a essa iniciativa. Eu quero dizer que eu sou, entre aspas, suspeito para falar sobre a lei da ficha limpa, porque eu sou um dos idealizadores. A própria expressão ficha limpa foi uma sugestão minha. Redigi grande parte dos dispositivos, inclusive esse que foi aplicado no caso do Deltan Dallagnol, tem uma redação proposta por mim pessoalmente. E eu queria dizer que eu falei muito sobre esse caso da semana passada para cá. Tecnicamente, a decisão do TSE, na minha visão, foi correta, porque nós temos o direito, ele não se aplica artigo a artigo. Aplica-se o direito, aplica-se o sistema. O sistema instituído pela lei da ficha limpa é um sistema de proteção ao eleitor. Ele foi criado justamente para impedir que houvesse utilização de manobras ou de mecanismos para impedir a aplicação da lei. Só para ter uma ideia, a lei é tão criteriosa, e eu diria até mesmo rigorosa, porque ela é propositalmente rigorosa, senão não teria razão de ser, para que um deputado ou senador fique inelegível, não é nem preciso que seja aberto um procedimento de quebra de decoro parlamentar, por exemplo. Basta que seja apresentado um pedido de abertura de processo contra o parlamentar, no âmbito político. Se ele renunciar,
ele já está inelegível. É simples assim. É por isso que nós nunca mais ouvimos falar em políticos renunciando depois de serem descobertos escândalos. Por isso que Eduardo Cunha, por exemplo, ficou lá com 9 deputados votando a favor dele, mas não renunciou. Porque quando se renuncia, mesmo sem ter processo, é o caso de um parlamentar, ele já fica inelegível. Esse é o microsistema da lei da ficha limpa. Então, ele é pensado para fazer com que alguém que perceba que pode vir a ser ou condenado, ou, no caso, ter um processo aberto, ele já fica inelegível. Essa é a lógica da lei. Porque antes da lei da ficha limpa, ninguém ficava inelegível. Por isso que nós tivemos que fazer um movimento de milhões de pessoas, que todo mundo se lembra. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem e muitas que nos assistem assinaram esse projeto Brasil afora, torceram por ele. Era justamente para fechar um sistema que estava aberto, escancarado para a participação de qualquer pessoa. Então, por mais duro que seja, eu respeito a dor dos que votaram, respeito o sentimento daqueles que exaltam o trabalho do deputado Deltan Dallagnol à frente da Lava Jato, respeito, mas há uma lei. Essa lei, ela foi instituída a duras penas contra a vontade do Congresso Nacional, todos lembramos disso, e só passou porque nós, como nação, exigimos que ela existisse. Então, na minha opinião, a decisão foi correta, dura para muitos, justa pura e simplesmente para outros. Na minha visão, eu digo que tecnicamente ela acertou. Muito obrigado, doutor. Eu queria passar agora ao doutor Fernando, e só para um esclarecimento aí sobre, vamos pegar uma linha do tempo. Deltan Dallagnol, ele renunciou antes de... Ele podia até ter intenção já de concorrer, etc. Mas ele não estava oficialmente vinculado a nenhum partido e não estava com registro de candidatura. A renúncia foi antes disso. E a renúncia dele, a pergunta que eu passo também ao doutor Fernando, é uma renúncia, ele renunciou a um cargo do Ministério Público. Não é como renunciar, por exemplo, o vereador renuncia, na próxima eleição ele pode concorrer de novo. No caso do Deltan Dallagnol, se ele quisesse voltar ao Ministério Público, ele teria que prestar novo concurso público, porque ele renunciou. Então, nessa linha do tempo, ainda tem coerência a aplicação da lei da ficha limpa nesse caso? Porque ele renunciou e sem processos em andamento ainda, e ainda não tinha disposição de ser político. Por favor, doutor. Boa noite, agradecendo a presença do senhor. Obrigado, doutor Denis. Olha, é um prazer estar aqui, poder tratar desse assunto, que é um assunto dos mais relevantes, né? E eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma posição um pouquinho diferente, doutor Marlon, né, com todo o respeito, doutor. Mas o que acontece é o seguinte, veja bem, primeiro ponto, só ocorreu por causa do réu, né? Então foi um processo julgado, não pelo direito, mas pelo nome. Se fosse um outro parlamentar, o resultado com certeza seria outro, né? Então, foi porque foi o Deltan Dallagnol, né? É o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer. Veja só, eu acho a lei da ficha limpa muito boa, né? Eu não sou contra a lei da ficha limpa, eu sou a favor, acho ela bem oportuna, né? Mas a gente tem que entender uma coisa, na minha visão, que qualquer lei que restringe direitos, ela tem que ser interpretada de maneira restritiva. Você não pode ampliar além do que está escrito e nem criar situações de analogia ou de qualquer outra forma de interpretação do direito para você chegar num resultado, né, ao gosto da vontade do julgador. Acho que isso é o problema maior do que aconteceu, né? A lei da ficha limpa, no caso do Deltan Dallagnol, ela é bem clara. Ela diz assim, o membro do Ministério Público, ao pedir exoneração, e foi o que aconteceu com o Deltan Dallagnol, ele pediu exoneração, ele se torna inelegível na pendência de um processo disciplinar, do famoso PAD, é o processo administrativo disciplinar.
Quando aconteceu a exoneração, não havia nenhum processo disciplinar contra ele em andamento. Não é? Então, veja, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez foi criar uma tese dando uma volta, não é? O direito tem que ser retilíneo nesses casos, não é? Nós estamos julgando aqui algo assemelhado ao direito penal, não é? Nós estamos falando de restrição de direitos. Então, a gente tem que tratar isso de uma maneira retilínea. Você não pode ficar dando volta. E o que a decisão do tribunal fez foi criar mecanismos para dizer que talvez ele poderia vir a ser processado. Quer dizer, vamos pegar a letra fria da lei, não é? A letra fria da lei que se refere aos membros do Ministério Público diz: se ele pedir exoneração na pendência de processo disciplinar. E não havia um único processo disciplinar. O que havia? Haviam lá procedimentos, né, de reclamação, né? Isso acontece aos montes. Todo membro do Ministério Público tem reclamação. E o Ministério Público me processa, eu não estou contente, eu não fico satisfeito, eu abro uma reclamação contra ele. Qualquer um pode fazer uma reclamação. Isso vai virar um processo administrativo? Não sei. O fato é que no momento em que ele pediu exoneração, não havia nenhum processo administrativo contra ele. Tá? Essa manobra, na verdade não é uma manobra, você tem que fazer uma ginástica mental para você chegar na conclusão do que o TSE chegou. Isso para mim não é direito. Né? Não é como um julgador tem que se portar. A lei tem que ser interpretada, ok, mas dentro daquilo que ela admite interpretação. Né? Senão a gente vai começar a dizer o seguinte: se um político tiver um inquérito policial em aberto, ele não pode se candidatar porque talvez esse inquérito ele venha virar um processo, ele venha ser condenado, talvez não serve. Não para o direito penal, não para quando a gente tem que interpretar o direito de maneira restritiva. Né? O julgamento foi, sim, político, porque o réu era o réu. Né? Se fosse outro político, e se ele tivesse uma sigla mais à esquerda do meio, provavelmente não ia acontecer isso com ele. Doutor Fernando, se o senhor me permitir, eu fico muito feliz de participar de um debate dessa qualidade, do nível, e eu até parabenizo o senhor porque é uma visão extremamente respeitável e eu poderia dizer o seguinte: é difícil de combater. Entretanto, existem alguns elementos que o senhor utiliza na análise com os quais eu absolutamente não posso concordar. O primeiro é de fazer essa comparação, para mim, por tudo inadmissível, entre o direito penal e o direito das inelegibilidades. Por quê? Enquanto no direito penal prevalece o princípio da presunção de inocência, no direito das inelegibilidades prevalece um princípio que está lá na Constituição, que é o princípio da proteção da sociedade. Isso está dito, não é no pensamento de ministros do TSE ou do Marlon Reis, é na Constituição Federal. E o que acontece em casos como esse? Primeiro, a prova de que essa decisão não foi endereçada a Deltan Dallagnol é que as mesmas alegações, exatamente as mesmas, foram meses antes apresentadas contra Sérgio Moro. Esse sim, o cabeça da operação, o juiz da Lava Jato. As mesmas coisas foram ditas. E ele também pediu exoneração na pendência de procedimentos que haviam sido solicitados e sem PAD. O que o TSE disse? O TSE foi sobre os casos, viu que Sérgio Moro não pediu exoneração para se candidatar, ele pediu exoneração para ser ministro de Estado do governante eleito após a inelegibilidade de Lula. Ele se torna ministro de Estado e se tem uma coisa que ele não faz, ele não antecipa o prazo do seu pedido de exoneração. Ele nem é candidato naquele ano. Já Deltan Dallagnol, ele poderia ter pedido exoneração em abril de 2022. E o que ele faz? Ele antecipa para novembro de 2021, uma semana depois de um membro da Operação Lava Jato ter sido exonerado por um dos casos dos quais o próprio Deltan era acusado. O fato é que não eram simples pedidos, eram postulações em análise
que poderiam, qualquer uma das 15, gerar a qualquer instante a abertura de um PAD, não uma condenação. Então, o Deltan Dallagnol, grande conhecedor da lei, e da lei da ficha limpa em particular, ele percebe, nossa, eu não serei candidato ano que vem, porque eu tenho mais 6 meses pela frente para torcer para que um desses 15 procedimentos não vire o quê? Uma condenação? Não, um processo para que ele responda. Essa conta é muito fácil de fazer. E aí isso tem um nome da doutrina. Isso não é uma invenção do TSE. Isso é uma base do direito brasileiro, que vem lá da doutrina clássica, que se chama fraude à lei. Existe também o desvio de finalidade no uso da lei. E esses elementos que o senhor apresenta como abusivos, eles felizmente fazem parte do cotidiano da justiça eleitoral. Por quê? Porque o princípio que prevalece não é o princípio da presunção de inocência, é o princípio da proteção. Então você busca verificar as condutas a partir dos fatos concretos. Se o TSE tivesse agido politicamente, partidariamente, à esquerda, ele teria feito isso com o Sérgio Moro. Ele teve essa oportunidade. As mesmas alegações foram apresentadas. Sérgio Moro também pediu exoneração. Sérgio Moro também tinha pedidos de processo para serem analisados. Mas o TSE disse não. Ele não pediu exoneração para ser candidato. Ele não antecipou exoneração para evitar a inelegibilidade. Ele simplesmente quis se tornar ministro. E ele podia fazer isso. E fez, e o TSE disse, mantenha-se o mandato do Sérgio Moro e não do Deltan Dallagnol. Mas, doutor, o senhor veja só. O senhor trouxe uma argumentação agora, mas que eu vejo da seguinte forma, são ilações. Ilações. Ele poderia acontecer, poderia vir a ser, poderia. Esse poderia é que é o grande problema. O senhor está dizendo, ele renunciou, ele pediu a exoneração para não responder a um processo, quer dizer, é uma ilação. Né? Porque é o que acontece, na verdade, a própria defesa do Dallagnol, ela disse, ele disse, por que ele pediu exoneração 6 meses antes? Ele deu a versão dele, falou, eu precisava me preparar, eu precisava negociar politicamente, não é assim, com 6 meses eu saio e vou me tornar candidato. Isso é inviável. Como é que eu vou fazer uma candidatura em apenas 6 meses? Então você está dizendo, isso que o senhor colocou, ele pediu para não responder a um processo. Pediu exoneração para não responder a um processo é uma ilação. Isso você tem que tirar, você tem que entrar na cabeça dele e dizer, ele estava pensando nisso. O senhor chama de ilação o que eu chamo de alta probabilidade. E o direito lida muito com isso. Ao decidir sobre questões liminares, em matéria ambiental, você não vai esperar ter um dano primeiro. A alta probabilidade, ela é um elemento do cotidiano da análise do jurista. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não considerou uma mera possibilidade de que seja aberto um PAD. Havia ali uma alta probabilidade, uma probabilidade tão alta, mas tão alta, que faz com que Deltan Dallagnol saia antes de que isso acontecesse. A probabilidade não era uma simples possibilidade, isso é uma ilação. Não, os temas tratados, a existência de outros casos que geraram, inclusive, exoneração sobre os mesmos temas, levavam à certeza, não da condenação, mas uma certeza em alto grau, considerada a alta probabilidade de que pelo menos um PAD seria aberto entre 15. Agora, se isso não fosse possível no mundo do direito, nós não poderíamos falar na Constituição em princípio da proteção, como em matéria ambiental é da precaução, não se espera acontecer. Não se espera acontecer. Então, o TSE, ele pegou, se não tivesse nada lá, olha, ninguém reclamou de nada, não existe nada que possa levar à abertura de um PAD, e mesmo assim o TSE, não. Ele pega 15 situações concretas com acusações gravíssimas, lá tem a alegação de mau uso de verba pública que já havia levado o Tribunal de Contas da União a aplicar sanção. Não, no âmbito do Tribunal de Contas da União,
ele foi sancionado e esse assunto estava na mesa do CNJ para discutir se abria PAD ou não. Um dos 15 assuntos pendentes era um que já havia levado ele a ser sancionado pelo Tribunal de Contas da União por mau uso de verbas públicas. Então, é isso que é a diferença. Não se tratava de ilação, nós estamos falando de alta probabilidade, que é isso que move uma ação, uma precaução no plano concreto. Quantos juízes, essa ideia, pelo contrário, como ele teve toda a visibilidade ostentando o cargo de procurador da República, permanecer nele era algo que favorecia a candidatura. E digo mais, com a experiência de quem foi juiz de direito e que também foi candidato. E que, aliás, pedia exoneração muito tempo antes de pensar em ser candidato. Eu digo mais, qualquer pessoa que foi juiz, e são pouquíssimos juízes e membros do Ministério Público que foram candidatos, eles vão pensar o seguinte: olha, se eu tenho uma notoriedade em virtude dessa posição, que é uma posição exposta, quanto mais tempo eu permanecer nela, por isso que a Constituição, inclusive, dá um prazo menor do que para a maioria das pessoas. Eles podem permanecer até 6 meses antes no cargo. Doutor, por gentileza, eu vou tomar liberdade só de interromper. O debate está maravilhoso devido à competência aí de ambos os mestres aí de direito, mas eu só queria colocar, também daqui a pouquinho a gente volta com a opinião dos senhores, mas eu queria já pedir a Rivânia a nossa primeira parcial da pesquisa. Você acha que foi justa ou não a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol? E só para esclarecer um pouquinho, antes, Rivânia, porque às vezes as pessoas não conseguiram entender o motivo da cassação. Porque perguntam, mas espera aí, ele não precisava ser condenado numa segunda instância para poder perder os direitos políticos e ser cassado? Não, aí como os dois debatedores, os dois ilustres membros aí que participam hoje do nosso programa já deixaram claro, é uma lei específica para membros do Ministério Público que renunciam, que pedem a exoneração antes do processo eleitoral com procedimentos investigatórios no Ministério Público. Então, para ele não teria necessidade de uma condenação em segunda instância, como acontece para a grande maioria dos candidatos que, para poderem receber a diplomação, não podem ter uma condenação em segunda instância. Mas, por favor, Rivânia, a primeira parcial e a opinião de algum dos nossos internautas. Doutor Denis, por enquanto, a nossa primeira parcial mostra que 86% das pessoas que entraram no nosso Instagram e votaram estão aí concordando com o doutor Fernando. Acham que a cassação não foi correta, não concordam com a cassação. Já 14% estão do lado do doutor Marlon, concordam com a cassação. E nós temos muitos comentários, doutor Denis, muita gente participando, muita gente opinando. Eu vou ler alguns aqui, alguns comentários breves. O Josiel Santos, ele é direto, não concordo com a cassação. A Elza Rosa de Oliveira diz, não concordo com essa injustiça feita com o parlamentar Deltan. Quantos já passaram e foram cassados e estão lá. O parlamentar, até inclusive parlamentares que carregaram dinheiro na cueca. Ela menciona um caso antigo aqui. O Anônimo diz, esse julgamento é inconstitucional. Punir o Deltan sem direito à defesa fere a cláusula pétrea da Constituição Federal. Ainda assim, não tinha provas que justificassem qualquer abertura de inquérito no TSE. Temos comentários também, doutor Denis, no Instagram, alguns mais incisivos, mais fortes aqui. O Ok Juninho diz, Renan Calheiros tem 17 processos no STF parados há anos. A cassação de Deltan Dallagnol se deu em 1 minuto e 6 segundos. Não foi justiça, foi justiçamento. E ele completa. Vivemos em um país onde o presidente é um ex-presidiário condenado em todas as instâncias e um deputado que ajudou a fazer justiça tem o seu mandato cassado. O Joel Alves diz, não. Como se explica essa lei? E o Lula no poder? É o questionamento que desde o comecinho do programa o doutor Denis já comentou, que as pessoas vêm fazendo, antes mesmo de começar o programa, muitos já comentavam, doutor Denis. E por aqui, muitos comentários chegando, muita gente votando. E você que ainda não votou,
passe aí pelas nossas redes sociais, deixe o seu voto, participe da enquete e entre em contato com a gente. Queremos muito saber o que você pensa a respeito do tema de hoje. Eu já queria pedir à produção, deixar no ponto, o povo fala, a gente já vai rodar a matéria, e na sequência a Rivânia vai apresentar o currículo do nosso outro convidado, participante do programa, que deixou o vídeo gravado, e nós vamos exibi-lo logo na sequência. Ele está acompanhando da Espanha a nossa programação. Mas vamos rodar o Povo Fala e voltamos com a Rivânia para a apresentação do nosso outro convidado. Por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre a cassação do deputado Deltan. Na sua opinião, a cassação do deputado Deltan Dallagnol é correta? Lógico que não, filha, o que é isso? Nossa, eu acho que, assim, infelizmente, né, o nosso Brasil está entregue em mãos não adequadas, né? E infelizmente também a nossa justiça, me desculpa, é podre. Então, se você for analisar realmente a postura dele, não tem nada a ver com a cassação, meu. Tem gente que tinha que estar lá dentro e está tomando conta do governo federal, bem entendido, né? Nada a ver com o governo estadual. Não, porque não tem nada concluído, né? Completamente incorreto, por vários motivos, tá? Entendeu? Porque ele atuou na Lava Jato de uma forma irregular, ele fez contatos com o juiz e ele teve participação naquele fundo de 2 bilhões e tanto que ele queria criar. Então hoje ele está pagando pelo que ele fez na Lava Jato, de irregularidades. Está correta, porque ele não foi probo, né? Não foi, como que eu diria, ele não foi correto, não foi ético nos procedimentos dele, né? Teria que ser totalmente isento para não ter problema. E na sua opinião, a cassação do deputado Deltan está correta? Essa é a nossa pergunta de hoje. Está ou não está correta? Nós queremos saber a sua opinião. Então, se você não participou, participe, entre em contato com a gente, nós aguardamos a sua participação aqui no programa. Eu quero aproveitar agora, a gente vai chamar o VT do nosso convidado, que não está no Brasil, mas fez questão de participar do programa, deixou o vídeo gravado, é o doutor Renato Ribeiro Almeida. Ele é advogado e professor doutor, leciona em cursos de pós-graduação lato sensu em Direito Eleitoral, Direito Constitucional e Direito Administrativo na USP Ribeirão Preto. Damásio, Escola Paulista de Direito e Escola Superior da Advocacia. Sua formação é sintetizada por doutorado em Direito pela USP e mestrado pela Universidade Mackenzie. Eu quero chamar o PT com a opinião dele para o nosso tema de hoje. Boa noite, Dr. Denis Munhoz. Que honra falar com o senhor. Eu estou falando da Espanha, onde eu vim acompanhar, na condição de observador internacional, as eleições municipais que acontecerão agora nesse próximo final de semana. Mas eu não poderia deixar de participar do programa de vocês e esclarecer de maneira técnica, porque falo enquanto técnico especializado em direito eleitoral, o que aconteceu com o deputado Deltan Dallagnol, conhecido de todos, ex-procurador e ex-comandante da Força Tarefa da Lava Jato. Então, em linhas gerais, para que o nosso público entenda, o que aconteceu foi que o diploma do deputado foi cassado pela Justiça Eleitoral. É uma questão de datas. Então, as pessoas precisam entender que quando se faz o registro de candidatura, o candidato ele tem essa candidatura validada e, em termos técnicos, deferida ou indeferida, invalidada pela Justiça Eleitoral. Pode haver recursos. O que aconteceu foi que a candidatura do Deltan estava ainda pendente de julgamento final pelo TSE até agora. Começou lá em agosto, quando ele fez o registro de candidatura, foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e depois estava pendente de julgamento do TSE. E é justamente o TSE que dá a palavra final em direito eleitoral. Então, qualquer discussão envolvendo direito eleitoral não vai para o STF, salvo em questões muito excepcionais, e fica com o TSE.
É isso que aconteceu. Vamos para o mérito da situação. O Deltan ele foi barrado pela lei da ficha limpa, que é aquela lei que todos conhecem, ela surgiu no ano de 2010, levando outras hipóteses de inelegibilidades previstas na legislação da Lei Complementar 6490. Então, nós tínhamos já uma legislação em 1990 que falava de algumas hipóteses de inelegibilidades. Em 2010, isso foi muito mais estendido por meio da Lei da Ficha Limpa, que muita gente, inclusive o próprio Deltan, apoiou. Agora ele foi barrado pela inteligência, pela redação da própria Lei da Ficha Limpa, que diz lá na linha K que quem acabar se aposentando ou pedindo exoneração de cargos, sendo um profissional, serviço público, portanto, ou magistrado, juízes, ou membros do Ministério Público, como é o caso de procuradores e promotores, eles estão inelegíveis se saírem na pendência de julgamento administrativo. O Deltan, ele tinha contra si 15 representações. Ele já tinha tido censura, já tinha tido também a punição de advertência, então havia uma crescente de punições contra a pessoa do ex-procurador. Ele já tinha tido censura e já tinha tido anteriormente a advertência. E haviam 15 outros procedimentos abertos contra a figura do procurador. Em alguns deles, inclusive, já com defesa, com contraditório, e que ele apresentou-se ao Conselho Superior do Ministério Público uma série de respostas feitas pelos próprios advogados do Deltan. Então havia já esse procedimento. Pode ser que ele perderia o cargo. Tudo leva a crer que ele perderia o cargo porque um outro procurador da Lava Jato, o doutor Castor, havia sido também já exonerado à força recentemente, dias antes do pedido de desligamento do Deltan. Então aconteceu o seguinte, ele se antevendo, não dá para dizer exatamente se era com algum medo de perder os processos e perder o emprego, mas ele se antevendo ao fim do processo, ele pediu exoneração. Do ponto de vista pessoal, isso faz parte da liberdade do Deltan. Enquanto cidadão, ninguém é obrigado a permanecer no emprego que está, seja ele público ou privado. Então, ele pediu a exoneração do seu cargo e a maior parte desses processos, se não todos os processos que corriam contra ele, foram arquivados porque já não fazia mais sentido se processar alguém pelo emprego que exerce administrativamente, sendo que essa pessoa já não está mais exercendo a função pública. Então ele acabou se afastando e pedindo a exoneração, os processos foram arquivados. Isso para que ele exercesse a vida dele conforme ele quisesse. Se o Deltan ele quisesse fazer qualquer outra atividade da vida, ele não teria problema nenhum. Só que quando ele saiu candidato, daí a lei da ficha limpa foi acionada pelos seus adversários. Por quê? Tem que se verificar se ele de fato poderia. E daí essa questão da exoneração, a pedido do próprio Deltan, ela veio à tona. Ela veio à tona no sentido de dizer o quê? Olha, ele saiu, mas tinha contra ele processo, ele poderia ser candidato? E foi aí que a Justiça Eleitoral, de forma unânime, entendeu que essa saída acabou por comprometer processos administrativos que poderiam levá-lo à demissão. E quando isso acontece, rigorosamente, há outros precedentes, a Justiça Eleitoral barra a candidatura com base na lei da ficha limpa. Então é uma questão de aplicação da lei. Não há que se falar em perseguição, não há que se falar em ministros atacando o judiciário, porque esse não é o papel nem do próprio Deltan, nem dos parlamentares, e muito menos eu, como advogado, e as pessoas que nos assistem, pessoas de bem, ficar atacando o Poder Judiciário. É uma questão de interpretação legal. Aconteceu que havia todo esse arcabouço probatório que eu estou dizendo, e, diante desses fatos, moveu-se, dentro da lei, um processo de impugnação ao registro de candidatura, coisa que acontece e já aconteceu com tantos ex-prefeitos, ex-deputados, ex-vereadores, isso é muito comum.
Isso é aplicação da justiça eleitoral em processos que são comuns. Para quem está no dia a dia do direito eleitoral, eu não me lembro quantas impugnações eu mexi, mas foram muitas dezenas de processos como esse. E a justiça chegou ao seu veredito, foi unânime. Essa votação, é bom lembrar que ela foi acompanhada por 3 ministros do STF, não só o ministro Alexandre de Moraes, mas o ministro Nunes Marques e a ministra Carmen Lúcia. Estamos falando de 3 ministros, um nomeado pelo próprio Bolsonaro, outro pelo presidente Temer e a ministra Carmen pelo presidente Lula. Então, ministros com perfis diferentes votaram unanimemente para a cassação do diploma. Ah, Renato, e aí como é que fica? As pessoas estão perguntando também como é que fica a partir daí. A Câmara não pode fazer nada, porque, como eu disse no começo da nossa entrevista, a última palavra que dá a respeito do direito eleitoral é feita justamente pelo TSE. E o TSE já decidiu. Então, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal? Cabe em questões constitucionais. A lei da ficha limpa é uma lei infraconstitucional. Então, ele não vai conseguir ter sucesso no STF. E já sai perdendo de 3-0, porque, como eu mencionei, 3 ministros já votaram, já fizeram parte desse julgamento no próprio TSE. Então, eles não vão mudar a posição deles só porque mudou a Casa Judicial, saindo do TSE e indo para o STF. 3 ministros já tiveram contato em relação a esse processo. Também, agora está essa discussão sobre a Câmara. A Câmara não tem poder para alterar uma decisão da Justiça. A Câmara, os poderes são independentes e a Câmara não tem esse poder. E é bom que se esclareça que, tecnicamente, o mandato não foi cassado. Foi cassado o diploma. E o diploma, quem confere, quem assina o diploma é a Justiça Eleitoral. Então, o Deltan, ele havia sido eleito, ele recebeu o diploma provisoriamente, porque o registro de candidatura dele não havia sido deferido de forma a não caber mais recurso. Então, havia ainda um julgamento pendente no TSE, ele recebeu o diploma e agora a Justiça Eleitoral, ela cassa esse diploma. Por que esse diploma é importante? Que é a partir do diploma que atesta a eleição, conferido pela própria Justiça Eleitoral, que o parlamentar toma posse, que o prefeito, o governador, o presidente da República toma posse. Por isso que a diplomação é tão importante, assim como acontece no meio universitário. É o diploma que comprova que você exerceu, que você pode exercer uma faculdade, um trabalho, porque você cursou uma faculdade e aquele diploma te comprova isso. Sem o diploma, Deltan deixa de ter o direito ao exercício do mandato, deixa de ser deputado. Então a Câmara não tem o que fazer. A Câmara tem que simplesmente notificar o deputado dessa decisão, ele já tem, evidentemente, mas de forma formal ele vai ser comunicado, porque a Câmara foi formalmente também citada no processo, então ela é citada para tomar conhecimento da decisão. A Justiça Eleitoral leva esse conhecimento à Câmara dos Deputados, que é a casa legislativa que o parlamentar pertence. A Câmara dá ciência ao deputado, até pode dar a ele um direito de se defender, mas uma coisa que é mais simbólica para que ele expresse suas razões, fiquem nos anais ali da Câmara, e logo na sequência, de forma burocrática mesmo, o mandato dele acaba sendo declarado extinto, como já aconteceu em relação ao diploma. É assim que funciona. É uma questão que eu ressalto a todos que é muito polêmica, né? Porque é um deputado que gera muita polêmica, é um político de grande expressão no Brasil. E toda vez que um político de grande expressão acaba perdendo o mandato, seja por uma razão, seja por outra, isso gera uma comoção. Lembre-se que lá em 2018, o hoje presidente Lula tentou o registro de candidatura e foi barrado pela própria lei da ficha limpa, porque naquele momento ele tinha contra si decisões criminais de segundo grau,
creio que uma decisão só, não me lembro exatamente, mas uma só basta, e essa decisão o impedia de se registrar como candidato. Então ele não conseguiu se registrar, houve a substituição por outro candidato, na época o PT optou por lançar o candidato Fernando Haddad. Agora, em relação ao Deltan, foi a mesma coisa, a aplicação da lei da ficha limpa gera uma comoção, mas a lei está aí, a ordem está aí, e nós devemos, como pessoas que operam o direito, reconhecer a autoridade do Poder Judiciário, reconhecer que o TSE fez o seu trabalho, a decisão foi motivada, as pessoas podem, até no nível acadêmico, discutir se determinada prova é válida, discutir de forma mais elaborada qualquer assunto, mas há que se respeitar. Há uma decisão, essa decisão está fundamentada, ela tem lógica sistêmica, dá para entender o que está querendo dizer ali, quais são as conexões que estão colocadas. Então, naturalmente, essa decisão, ainda mais sendo colegiada, ainda mais sendo unânime, ainda mais do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser cumprida e respeitada. É assim que funciona o chamado Estado Democrático de Direito. Nós temos regras, as coisas funcionam por meio dessas regras, existe todo um procedimento com defesa, acusação, direito à ampla defesa e contraditório, e aconteceu tudo isso no processo. O resultado não foi favorável ao parlamentar tão famoso, foi favorável à sua oposição, mas é um resultado válido que há que ser respeitado. Bom, eu só queria agradecer ao doutor Renato pela participação, pelo mais esse posicionamento, né, esclarecimento, mas eu sempre gostaria de lembrar que a opinião dos nossos entrevistados, dos jornalistas, necessariamente não representam a opinião da Rede Mundial de Comunicação. Queria passar, Rivânia, agora a segunda parcial da nossa pesquisa, Rivânia, por favor, e mais algumas opiniões dos internautas. Vamos lá. Não mudou muita coisa, doutor Denis. Por enquanto, 82% das pessoas que entraram no nosso Instagram e votaram não concordam com a cassação do deputado Deltan Dallagnol, já 18% concordam. Então, nós tivemos uma mudança bem pequena aqui desde o começo do programa. Temos comentários aqui, muitos comentários, alguns no nosso Instagram. A Tere Bueno diz: não concordo. Se tem lei de ficha limpa, o que dizer de um presidente condenado em 3 instâncias? Onde fica essa lei nesse caso? A massagem domiciliar Cuiabá diz: STF totalmente parcial. Gilvan Franck, ele também é bem objetivo. Não foi correto e todos nós sabemos. Majolongo diz: não, é pedido de vingança do Lula. O próximo será o Moro. Vou ler alguns também do nosso canal do YouTube. Vamos lá. A Claire Navarro diz: é difícil lidar com esse judiciário totalmente distorcido. Ora, como se justifica a libertação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva? A M diz: Dr. Marlon Reis, sempre muito lúcido. Como contestar a opinião do próprio criador da lei? Então, quer dizer que o criador da lei entendeu errado o que ele mesmo escreveu? Temos muitos comentários ainda. Dr. Denis. Só para elucidar um ponto, quem anulou todo o procedimento contra o atual presidente Lula foi o Superior Tribunal Federal. Quem agora cassou a diplomação do deputado federal Deltan Dallagnol foi o Tribunal Superior Eleitoral. Então, são cortes diferentes. Quando o pessoal fala o STF foi no caso do Lula e o TSE foi no caso agora do deputado Deltan Dallagnol. Mas eu queria já passar novamente aos nossos convidados para algum ponto novo, alguma reflexão nova com essas opiniões, com o Povo Fala, com a opinião do doutor Renato. Queria passar inicialmente ao doutor Marlon e depois ao doutor Fernando aqui sobre esse posicionamento. Por favor, doutor. Então, eu estou adorando o formato do programa, vocês estão muito de parabéns a essa participação. É muito importante, ainda mais num tema tão importante para a nossa democracia, que é o funcionamento dos nossos tribunais, as regras eleitorais. É isso que engrandece um país e
Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado mesmo. E também queria aproveitar para fazer uma retificação de algo que eu disse. Só para deixar claro que eu estava falando que a redação, eu acho que eu me equivoquei na hora que eu falei, a redação especificamente que eu dei foi exatamente a linha K, que fala da situação dos parlamentares que renunciam a mandatos para escapar de cassações. Na linha Q tem uma história interessante. O então deputado federal Flávio Dino, nós estávamos no grupo de trabalho lá na Câmara, que era composto pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é o movimento que, de fato, apresenta para a sociedade o projeto, coleta as assinaturas. E quando o deputado Flávio Dino se aproxima, na época, o presidente desse grupo de trabalho era o deputado Martini, hoje falecido, lá de Minas Gerais, e o relator, o deputado Índio da Costa, do Rio de Janeiro. E se aproxima o deputado Flávio Dino, ele disse: acabei de apresentar uma emenda a esse projeto. Essa norma não estava no texto original da lei da ficha limpa. E ele traz, só que ele traz com uma redação parcial, que tratava apenas justamente do caso dos membros do Ministério Público. O que eu fiz na comissão, no grupo lá, e eu mesmo redigi, foi ampliar a redação para colocar também os magistrados, que não estavam na emenda original do deputado Flávio Dino. Então é interessante contar lá os bastidores de como foi que surgiu essa norma, né? Mas é interessante porque, veja bem, apesar da lei de iniciativa popular, algumas normas como essa foram acrescentadas pelo próprio parlamento. E depois elas foram aprovadas por unanimidade pelo parlamento e depois elas foram validadas como constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal há mais de 10 anos. Então é muito interessante, mas eu realmente repiso, eu queria dizer algo também, que eu tive a honra de trabalhar no Tribunal Superior Eleitoral como juiz auxiliar da presidência, convidado na época pelo ministro Aires Brito, então presidente do TSE. Conheço muito aquela instituição e eu não tenho procuração, não sou advogado do TSE, mas eu queria dizer que é uma instituição extremamente respeitável. E o relator, então, o ministro Benedito Gonçalves, é uma preciosidade do Superior Tribunal de Justiça e do TSE. É uma pessoa extremamente íntegra, jamais daria uma decisão com a finalidade de se projetar pessoalmente, como inclusive, lamentavelmente, o próprio Deltan Dallagnol disse numa entrevista infeliz, que ele fez isso para atender favores políticos, para se beneficiar de coisa que quem o conhece sabe que ele não é assim. E outra coisa que eu termino dizendo, até porque eu sei que o tempo já começa a se aproximar do final, é que eu queria acrescentar que, para quem não é muito acostumado aos julgamentos do TSE, pode parecer estranho. Que história é essa que eles gastaram 1 minuto e meio, 66 segundos foi cronometrado? Isso acontece nos julgamentos do TSE, normalmente, o julgamento inteiro. O que acontece é que o relator fez um longo voto, extremamente profundo, extremamente demorada a leitura, que ele leu na íntegra, inclusive, apenas não houve divergência. Isso acontece ao longo de uma sessão do TSE dezenas e dezenas de vezes, inclusive com outros casos graves. Se os ministros estão de acordo, não há por que levantar polêmica, e foi o caso. Então, o que aparentemente foi algo incomum, que demonstra um certo conluio, como se chegou a dizer, é absolutamente normal e frequente, não só no TSE, como em todos os tribunais eleitorais. O relator apresenta o voto, não havendo divergência, já se passa para o próximo processo. Isso é totalmente normal. Então, como eu disse, eu não tenho procuração nenhuma para defender o TSE, mas eu conheço bem aquela instituição e não é merecido alguma forma de tratamento que tem sido dado àqueles ministros. Inclusive por conta da disparidade de pensamentos, como o doutor Renato mencionou. Ali, inclusive, um dos ministros que votou também, ao seguir o relator, foi nomeado há não muito tempo pelo próprio presidente Bolsonaro, que é outra ala completamente diferente. Então, realmente foi algo... Doutor, desculpe, eu vou ter que interromper um pouquinho o senhor. Então, eu já queria passar para o doutor Fernando, agradecendo, e as considerações finais, doutor, por favor. Muito bom. Só dizer uma coisa, assim, o doutor Renato, aqui eu mando um abraço, estivemos juntos recentemente no evento da OAB, mas o que eu quero mostrar é exatamente isso. Todo mundo que vai justificar
a cassação, tem que fazer uma ginástica mental para dizer, olha, talvez pudesse... É aquela história, né? A lei tem que ser aplicada da forma como ela está escrita. Você vai ficar elastecendo a interpretação, a gente vai chegar nesse ponto, esse problema, né? Então, assim, evidentemente que nós tivemos algo estranho ali fora, porque, veja, o TRE, né, que foi a primeira instância, não rejeitou o pedido de cassação, à unanimidade. Então, assim, espera um pouquinho, né? Tem alguma disparidade, a Justiça Eleitoral não está unânime. Você teve uma decisão pró-Deltan Dallagnol e depois você teve uma decisão que foi contra, né? Ok, para você chegar nessa decisão, foi feita uma ginástica mental, né? Você não aplicou a lei como ela, você tem que fugir pelos cantos para chegar ali naquele negócio. E quando você tem que dar muita volta, é porque alguma coisa está errada, né? Só quero dizer uma coisa, com todo respeito ao doutor, ele viveu lá no TSE em outros tempos, né? O relator desse processo recebeu tapinha no rosto do presidente eleito, né? Quem dá tapinha no rosto no meu rosto, ninguém dá tapinha não, porque aí a coisa fica séria, a não ser que seja meu pai, um conhecido muito íntimo, né? Esse relator do processo, doutor, ele foi aquele que falou para o ministro, missão dada é missão cumprida, né? A gente não esquece, está aí na internet para quem quiser ver, missão dada é missão cumprida, no resultado da eleição. E o ministro Cássio Nunes também levou tapinha no rosto? Não sei quem levou tapinha no rosto. No meu rosto ninguém dá tapinha não, doutor. Não tem essa de tapinha. Aí o presidente eleito dá tapinha no rosto e fala, vou te ligar aí para a gente ver aquele negócio, né? E mais, esse relator foi indicado na Lava Jato, numa delação premiada. Então veja, como é a história da mulher do rei, né? Não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. E aqui eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo isso. Quer dizer, você tem uma série de situações, né? Ele lá com a camisa pró-Lula, né? Ele foi indicado pelo Lula para o STJ, né? O Benedito Gonçalves. E o ministro Cássio? Ele não é o relator, estou falando do relator. O que tem? Ele votou também com o relator acompanhando. Eu não vou discutir esse ponto, né? O que levou ele a votar assim? Eu não sei. Esses meandros são complicados. A população diz lá, olha, leiga, essa justiça, quer dizer, olha aonde nós estamos chegando com a nossa justiça. Uma justiça em que você tem os interesses colocados acima do direito. Doutor, eu vou lhe dizer uma coisa só para encerrar aqui. Eu sou professor de direito. E você não sabe como é difícil dar aula de direito nos dias de hoje. Eu falo uma coisa para os meus alunos, eu explico, olha, é assim, assim, assim. Amanhã o STF dá outra decisão, eles vêm me cobrar. Mas você não falou que era assim? Eu falo, não, veja bem, né? E a nossa Justiça Superior está mudando posição a cada semana. Isso não é normal. E isso não é legal. Esse é o problema maior. Que foi uma decisão política, não tenha nem dúvida. Ele foi cassado por ser o Deltan Dallagnol. Se fosse outro parlamentar, não seria cassado. Se fosse outro membro do Ministério Público, não seria cassado. Mas ele foi aquele que pôs o dedo na ferida de muita gente. Então, você não vai me dizer que não houve aí um ato político nessa decisão do TSE. Desculpa, doutor, mas houve sim. Doutor, eu agradeço a ambos os colegas aí, me sinto orgulhoso de poder chamá-los de colegas de profissão, pela capacidade, brilhantismo, da análise, né, a transparência, a clareza na exposição dos fatos. Foi um prazer recebê-los aqui. Quero mandar um abraço também ao doutor Renato, que gentilmente nos enviou esse vídeo, e passar a Rivânia. Quero a opinião dela rapidinho e também o resultado da pesquisa. Por favor, Rivânia. Eu achei que hoje eu não precisaria da minha opinião. Vou me esconder aqui embaixo da bancada. Eu vou ser bem breve, doutor Denis. Eu estou no time do doutor Fernando, doutor Marlon, me perdoe. Eu acho que, na verdade, a gente enfrenta um problema muito sério hoje em dia, né? Que é a falta de fé da população na justiça, como nós vimos aqui. A gente tem, as nossas leis, elas dão muitas brechas para muitas coisas, e então o povo está cada dia mais descrente, mais inseguro, mais perdido.
Então, para ser bem direta e bem breve, eu não concordo com a cassação. Mais uma vez, me perdoe, doutor Marlon, não fique bravo comigo. E doutor Denis, a maioria ainda concorda com a gente, 65% dos que participaram da nossa enquete hoje também não concordam com a cassação, já 35% concordam com a cassação. Eu quero agradecer todas as pessoas, doutor Denis, que participaram, que entraram no Instagram, que entraram no YouTube, deixaram comentários. A gente, infelizmente, por conta do tempo apertado, a gente não consegue ler a participação de todo mundo, a opinião de todo mundo, mas eu quero agradecer muito o carinho de quem nos acompanhou. Doutor Renato, reforço o agradecimento do doutor Denis. Muito obrigada por estar conosco, por participar, mesmo estando tão longe, acompanhar o nosso programa até essa hora, a gente sabe aí do fuso horário. Muito obrigada pela participação, os nossos convidados, que prazer estar aqui hoje e acompanhar esse programa. Foi realmente um privilégio, muito obrigada, doutor Denis, e a nossa produção tão incrível que nos proporcionou esse programa tão rico, tão importante para a nossa população. Um tema como esse é de suma importância para todo brasileiro. Doutor Denis, muito obrigada ao senhor pela oportunidade. Muito obrigado, Rivânia, muito obrigado a você que participou, que votou, que deixou sua opinião ou apenas assistiu o programa. Eu acho que, sem falsa modéstia, devido aos convidados, não à competência desse humilde apresentador, mas eu nunca, pelo menos até agora, não vi uma explicação tão clara sobre a cassação do deputado Deltan Dallagnol. Você pode concordar ou não, mas a explicação de ambos os lados foi passada com muita clareza. E essa é a nossa função aqui, escutar com imparcialidade e passar a você as versões dos fatos. Agora, a opinião final é sempre sua. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Lembrando, se você quer assistir novamente esse programa ou qualquer programa já exibido, acesse o nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. E querendo Deus, na próxima... Espera, tem uma mensagem a mais aí, por favor, doutor Denis, eu peço perdão de ter interrompido o senhor, mas é que eu não posso deixar de falar. Eu tenho um presente para o senhor aqui comigo, ó. O livro do doutor Fernando está aqui, eu não posso encerrar o programa sem falar, ele fez questão de trazer um presente para o senhor. Está aqui, guardadinho, para quando o senhor chegar aqui. Eu só quis mostrar aqui um livro que eu tenho certeza que vai enriquecer ainda mais. Muito obrigada, doutor. Desculpe interrompê-lo, doutor Denis, mas eu não podia deixar passar. Está corretíssima. Muito obrigado, doutor. Vou guardar com muito carinho esse presente. E agradecendo a todos vocês que participaram. E querendo Deus, na próxima quarta-feira estaremos novamente ao vivo às 10 da noite. Sempre com um tema polêmico. Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.